Boa noite, amigos do Grupo Espírita Meimei. É sempre uma alegria nós estarmos aqui juntos conversando sobre doutrina espírita. Então, recebam um abraço carinhoso e nós agradecemos imensamente o convite na pessoa da Márcia, super gentil. Muito obrigada. Então, essa noite, nós vamos fazer algumas considerações a respeito de uma das inúmeras curas realizadas por Jesus. Vamos falar sobre a cura do paralítico de Cafarnaum. Uma reflexão sobre a ótica do Espiritismo. E assim como todas as passagens evangélicas, nós temos um farto material para estudo. Então, nós vamos fazer aqui apenas algumas singelas reflexões através de alguns caminhos, porque existem vários. O Evangelho nos proporciona isso por conta da sua profundidade. Então, lembrando, meus amigos, que quando nós estudamos uma passagem de Jesus e de seus colaboradores, nós devemos nos colocar no lugar das personagens e verificar quais são os impactos que aqueles ensinamentos nos causam. Impacto no sentimento, de tal maneira que a partir daí nós vamos às obras, à prática daquele ensinamento. Então, para o tema de hoje, nós pesquisamos no Novo Testamento, de Haroldo Dutra Dias, da FEB, as obras da Codificação Sempre, o livro Primícias do Reino, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, o EAD, da FEB, livro 2, e algumas outras referências que nós vamos citando ao longo da nossa fala. Então, meus amigos, Jesus está em Cafarnaum e realiza uma série de curas, entre elas a do paralítico. Nós vamos ler o texto de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12, para nós entendermos a passagem. Então, vejam só. Depois de alguns dias entrando novamente em Cafarnaum, ouviu-se que estava em casa. Muitos se reuniam a ponto de não mais haver lugar junto à porta. E falava-lhes, e eles vêm trazendo um paralítico, carregado por 4 homens. Não podendo trazê-lo por causa da turba, após remover a cobertura do teto, onde estava, cavando-a, baixam o catre, no qual o paralítico jazia. Jesus, vendo a fé dele, diz ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam assentados ali alguns dos escribas que arrazoavam, pensavam, argumentavam em seus corações. Por que ele fala assim? Ele blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão o Deus único? E Jesus, sabendo imediatamente por seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes diz, por que arrazoais em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma teu catre e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, diz ao paralítico, eu te digo, ergue-te, toma teu catre e vai para a tua casa. Levantou-se, imediatamente tomou o catre e saiu diante de todos, de sorte que todos estavam extasiados e davam glória a Deus, dizendo assim, nunca vimos. Então vejam só, esse episódio acontece na casa de Simão Pedro. Jesus estava ali reunido com uma multidão e também com os fariseus. A porta da frente estava obstruída por pessoas, não tinha como entrar carregando um homem doente em um leito.
E segundo os estudiosos, era comum nas casas da antiga Palestina uma abertura no telhado, onde eles espalhavam trigo e outros cereais para que o vento carregasse a palha e limpasse o grão. E por conta disso, era comum uma escada que podia ser fixa ou móvel ao lado da casa com acesso ao telhado. Então, isso pode ter facilitado um pouco a estratégia daqueles homens para levar o enfermo, mas não deve ter sido fácil subir ali carregando um leito com um homem doente. O espírito de Amélia Rodrigues relata na obra Primícias do Reino, psicografia do Divaldo, informações espirituais a respeito dessa passagem e diz que o paralítico era Natanael ben Elias. E Jesus o chama pelo nome, perguntando: Natanael, crês que posso te curar? E ele diz: sim, creio. E pergunta: Senhor, como sabes o meu nome? E Jesus responde: eu te conheço desde ontem. Olha só, meus amigos. E ele diz: eu sou o bom pastor. E em razão disso conheço nominalmente todas as ovelhas que o Pai me confiou. Então ele está fazendo uma referência à parábola do bom pastor. E o bom pastor, o que ele faz? Ele conduz o seu rebanho para campos onde se encontram boas pastagens, cuida das ovelhas. Jesus é o bom pastor que alimenta o rebanho, que somos nós, com as verdades espirituais. Ele nos conhece profundamente, é o guia e modelo da humanidade, conforme revelaram os espíritos superiores no Livro dos Espíritos. Muito bem. Uma das sugestões de estudo é a divisão do relato de Marcos em 4 pontos, de uma maneira pedagógica para nós analisarmos. Então, nós vamos dividir em desejo de cura, o amparo dos amigos, os obstáculos enfrentados e a cura realizada. Então, nós vamos começar pelo desejo de cura. Então, vejam, o paralítico desejava chegar até Jesus, tinha um anseio. E para colocar o desejo em prática, acionou a sua vontade atrelada à fé na cura, para poder fazer essa aproximação com Jesus, com a boa nova, e isso é fundamental, acionar os recursos íntimos, como a vontade, que é um importante atributo do espírito para avançar em todos os sentidos. Então, meus amigos, se a pessoa não quiser melhorar, não vai adiantar nós ajudarmos, porque ela está bloqueada. Porque nesse sentido, o processo de cura da alma é individual. Então, a vontade é potência da alma, responsável pelo desenvolvimento ilimitado do espírito, segundo Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que diz que as potências são forças inatas dentro de nós, todos temos, faz parte da configuração do espírito feita pelo Criador. Então, nós somos criados potencialmente para o amor, mas cabe a nós, pelos esforços, o desenvolvimento desses tesouros íntimos que estão latentes. E Emmanuel, benfeitor espiritual, reforça no capítulo Vontade da obra Pensamento e Vida, pelo Chico, a importância desse atributo, dizendo que a vontade é uma força administrativa que comanda todas as áreas do psiquismo. Então, ele compara a mente a uma empresa dividida em departamentos e coloca o gabinete da vontade no comando de todos eles. Portanto, uma meta nossa deve ser
fortalecer a vontade e dirigir-a para o bem, para lutar contra o desânimo e termos um maior controle sobre a nossa vida. Leon Denis, com muita propriedade, vai dizer que a vontade é o botão poderoso. Então, nós que clicamos o botão e que faz o espírito avançar ou permanecer na inércia. Ou seja, se está parado, permanece parado. Se está em movimento, permanece no mesmo movimento. São as dificuldades de mudanças que nós enfrentamos. Porque vontade é potência da alma. Todos temos vontade de avançar ou vontade de não avançar. Então, quando nós falamos, eu não tenho vontade de estudar, na verdade, o correto é eu tenho vontade de não estudar. Então, para dirigir e fortalecer a vontade, cabe analisar as nossas necessidades. Nós temos necessidades físicas, emocionais, intelectuais, espirituais. Onde nós estamos colocando nossas metas e objetivos? Quais as reais necessidades? Será que estamos focando somente as materiais, que também são importantes, mas elas não podem sobrepor os valores espirituais? As questões do mundo servem para o aprendizado do espírito. Não sei se vocês tiveram essa percepção, mas nos dias mais intensos de pandemia, de afastamento social, em que estivemos mais reclusos, nós percebemos que as nossas necessidades materiais são menores. Muitas pessoas relataram isso, no sentido de que nós podemos sim viver com muito menos do que vivíamos. Então, meninas, aquele monte de sapatos, roupas, bolsas, né? Para quê? Maquiagem, para quê? Se a gente agora anda de máscara, não é? São tantas coisinhas supérfluas. Então, foi um bom aprendizado para exercitarmos a orientação dos espíritos superiores da codificação no Livro dos Espíritos, a indagação de Kardec sobre se há uma medida ou um padrão de felicidade comum a todos os homens. E eles dizem que sim, para a vida material, a posse do necessário, para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, vejam, posse do necessário. Nem o excesso e nem a falta. Os espíritos não estão dizendo vocês precisam viver na falta, na miséria, de maneira nenhuma. Mas o necessário, um equilíbrio, um caminho do meio. Portanto, avaliemos o que é realmente necessário e importante na vida. O desejo é o anseio, e a vontade é a força da alma que vai realizar ou não o desejo. Eu tenho desejo de comer doce, mas a vontade, essa força acionada por mim, vai dizer, não, não vou comer. Estou com a glicemia alta, obesa, com síndrome metabólica, não vou comer. Então, é a vontade ativa para o caminho correto. E no caso do paralítico, ele tem a necessidade da cura, o desejo da cura, e aciona a vontade e vai em frente buscando soluções. E nesse sentido, como é que nós podemos colocar a vontade para melhorarmos, para curarmos a nossa alma, combatendo as imperfeições? De que maneira fazer isso? Kardec também perguntou para os espíritos superiores se o homem, através dos seus esforços, pode combater as suas más tendências. E eles respondem na famosa questão 909 do Livro dos Espíritos, com poucos esforços. O que falta é vontade, dizem eles. É uma resposta intrigante, porque nós achamos que o esforço que temos que fazer é monumental. E eles respondem, poucos esforços. Em algumas traduções do Livro dos Espíritos, mínimos esforços, ou seja, é um passo a passo. É um pouco de cada vez com persistência. Então, se a minha meta é
correr uma maratona de 40 quilômetros, eu não vou fazer isso amanhã, não vou conseguir. Eu vou começar aos poucos, caminhando, vou começar com a caminhada, passo a passo, mínimos esforços, até chegar na meta da corrida. Então, analisemos as reais necessidades, colocando metas realistas que possam ser cumpridas, uma coisa de cada vez, fazendo um plano do que precisa ser feito, como o paralítico e os amigos fizeram. Eles montaram uma estratégia para alcançar o Cristo, superando os obstáculos. Então, para o aspecto moral, é a mesma coisa. Nós estamos adoecidos nos maus hábitos. Por exemplo, falando mal das pessoas há muitos séculos. A maledicência faz parte de nós há muitas reencarnações. E agora, nós temos ainda o agravante de falar mal pelas redes sociais, não é, meus amigos? Nós somos tecnológicos em tudo, até na maledicência. Então, a primeira coisa é a tomada de consciência mesmo, de que isso não faz bem, é ser tóxico, o maledicente aumenta a história, passa informação falsa e complica a vida de todo mundo, não é nada saudável. Então, vamos vigiar, como disse Jesus, ele disse, vigiai e orai, vigiai a nós e não o outro. No caso da maledicência, acionando a vontade de combater o vício e os mínimos esforços. Então, vamos diminuindo aos poucos, não postando nas redes sociais, não compartilhando, não comentando mal de ninguém com as pessoas. Tem uma dica muito interessante que diz assim: escolha uma pessoa para fazer isso. Então, ao invés de você falar mal com 20 pessoas, escolha um amigo mais íntimo, só fala mal com ele, até conseguir parar de falar, né? Com esforços, com pequenos esforços, nós vamos conseguir essa meta. E assim, nós estaremos fazendo o movimento de chegar a Jesus como o paralítico. E a meditação reflexiva faz parte desse processo, é fundamental para fortalecer a vontade e combater as más inclinações. É ferramenta de cura, porque nós temos a tendência a permanecer na zona de conforto, na inércia, mesmo passando por experiências ruins, achando que a culpa não é nossa, que a culpa é do outro, é de todo mundo. Então, é necessária a reflexão sobre a nossa vida e nós devemos fazer isso diariamente. Agostinho de Hipona sugere que façamos uma análise de consciência diária ao fim do dia. Então, ele disse que fazia isso quando estava reencarnado na Terra e que deu certo. Então, ele pergunta e sugere: alguém tem alguma queixa de mim hoje? Fiz algo ao outro que não gostaria que fosse feito para mim? E nesse processo todo, dessa análise diária, o ideal é agradecer pelo dia que se finda, com todas as possibilidades que Deus nos oferece pela sua misericórdia, preparar o dia seguinte, fazer um planejamento, envolver o nosso dia com boas vibrações, organizar uma agenda diária para que seja produtiva, serena e orar. Primeira coisa que nós devemos fazer antes de entrar em qualquer rotina diária e refazer os erros. Pisei na bola, vou pedir desculpas, vou conversar. Então, como é que nós estamos nesse processo de vida, nas nossas relações, com a família, com os amigos? Quais interesses estão envolvidos? Estamos sendo convidados a fazer um reajuste em tudo, a revisar o nosso estilo de vida, a ressignificar a jornada. Então, quais são os nossos objetivos? Será que a nossa vida é uma vida saudável? Que aprendizados nós estamos tirando? Como são os nossos comportamentos? Em qualquer circunstância que traga dor, também é importante fazer isso. Qualquer doença que visite a família, morte, perda de entes queridos, conflitos,
essa é a chave para o progresso individual apresentada pelo Espiritismo, fazer essas análises. Isso é o conhecimento de si mesmo. E que está lá no belíssimo capítulo Perfeição Moral do Livro dos Espíritos. Então, meus amigos, nesse sentido, o buraco, a abertura no telhado que os amigos cavaram para passar o leito com o paralítico nos remete a uma abertura nos condicionamentos mentais do enfermo, do paralítico, que somos nós. Atrofiados que estamos ainda no egoísmo, nas fragilidades, no melindre, na dificuldade de perdoar, na falta de amor. Muitas vezes nós estamos paralisados no medo, cristalizados em alguma situação. Então, esses condicionamentos mentais promovem desequilíbrio íntimo e adoecimento em algum momento da existência do espírito. Então, vamos lembrar da definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde, que é um estado completo de bem-estar físico, social, psíquico. Mas essa não é a melhor definição. A melhor definição é a do benfeitor espiritual Emmanuel, que está na obra O Consolador, na questão 95, e diz assim: saúde é a completa harmonia da alma. Eu nunca ouvi nada ou uma definição melhor. Os condicionamentos mentais, o desequilíbrio emocional e sentimental desarmonizam a alma. Existem pessoas que são doentes, fisicamente falando, têm doenças exteriorizadas no corpo físico, mas interiormente, naquele momento, estão saudáveis. E existem pessoas que não têm doenças físicas nessa vida, mas internamente são extremamente adoecidas. Então, se quisermos aumentar a imunidade espiritual, meus amigos, buscar a saúde verdadeira, nós devemos nos esforçar pela vivência do Evangelho de Jesus. Ali nós temos um roteiro, uma prescrição de saúde incrível para as nossas vidas. O convite do Cristo é para sairmos da paralisia do mau condicionamento e desenvolvermos músculos espirituais, autonomia amorosa. E a proposta espírita é de enfrentamento de nós mesmos. E no movimento de recolhimento, nesse processo todo, a oração nos ajuda à transformação dos sentimentos. Nós vamos ter orientações fundamentais no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Pedi e obtereis. E aí nós temos uma orientação interessante do Espírito Monod, que diz que o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Então, agradecer sempre pela noite transcorrida, pela oportunidade de mais um dia na Terra, pedir pelo nosso adiantamento moral, pedir ajuda. E vejam só que antes de descer pela abertura do telhado, o paralítico subiu. Em todo o processo de cura da alma, que na verdade é de autocura, ocorre uma subida, ou seja, o espírito abre um campo propício pela vontade ativa para se libertar das condutas inadequadas, para realizar uma renovação mental e, consequentemente, física. Então, esse movimento de subir no telhado tem muitos significados. Também pode significar a elevação da sintonia para atingir os benfeitores espirituais através da oração e da ação. Nós sabemos que
a emissão mental, o pensamento, chegará até a espiritualidade, se for profunda em sentimento, sincera, verdadeira, a prece, entre aspas, arrebenta as portas do céu, como dizia o Chico sobre as preces das mães. Então, a oração, ela chegará através do fluido cósmico universal que a tudo permeia e que propaga as ondas do pensamento. E assim, nenhuma prece fica sem resposta. Quais respostas? Forças, inspiração, coragem, sustentação. Além disso, a oração é tão importante porque ela exerce uma influência benéfica que pode anular inúmeros males, desfazendo, inclusive, fluidos tóxicos provenientes das nossas próprias emissões mentais, frutos do desequilíbrio íntimo, e que promovem os estados de doença, conforme muito bem relatado na obra Missionários da Luz. Lá tem um capítulo que vale a pena nos debruçarmos, o capítulo sobre passes, quando o instrutor Alexandre dá exemplos práticos para André Luiz sobre a importância da oração e do trabalho no bem e como é que acontecem esses mecanismos de diluição dessas nossas próprias emissões mentais tóxicas. É muito interessante. E para não dizer, né, que é através da oração é que fazemos a aproximação com o nosso espírito protetor, com a espiritualidade amiga. Então é extremamente importante nós estarmos sempre no processo da oração. E olha, meus amigos, muitas vezes nós nos esquecemos de orar. Às vezes a gente entra naquela rotina, no automatismo do dia a dia, passa, que a gente não lembra nem de fazer uma oração, vai lembrar de fazer na casa espírita. Então é muito importante termos isso em mente. Então nós falamos do desejo e do processo de cura, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o segundo ponto, que nós separamos de uma maneira pedagógica, o amparo dos amigos, porque nós temos na passagem do texto a ação caridosa de 4 amigos que superam os obstáculos e chegam até Jesus. Eles acreditam que o mestre pode curar o amigo e são solidários. É a intercessão que todos nós temos a nosso favor em todos os níveis. Aqui no plano físico, sempre temos alguém ajudando, pode ser um familiar, se não tem um familiar, tem um amigo, um vizinho, um agente de saúde, mas sempre tem alguém por perto. Durante a pandemia, foram muito intensas as ações solidárias de familiares, de vizinhos, de pessoas desconhecidas, não é? E no plano espiritual, meus amigos, nós temos essas ações constantemente, é de todos os tempos. São os nossos espíritos protetores, amigos, familiares, trabalhadores da seara de Jesus. E sobre os obstáculos para chegar até o Mestre? Quais os obstáculos para chegar até Jesus? Nós podemos entender que a multidão obstruindo a porta para ir até Jesus é o materialismo, são as coisas do mundo que nos desviam do alvo, os apegos, as coisas e as pessoas. Então nós temos uma multidão de desafios que são as nossas imperfeições, são os vícios, e que se tornam obstáculos para a cura da alma. Então, analisemos qual é a nossa postura diante dos obstáculos que devem ser encarados como desafios. As pedras servem para nós de degrau ou de queda? Aonde que nós estamos enquadrados? Diante de um obstáculo, de uma dor, de um sofrimento, nós podemos ter 3 tipos de formas de lidar, de posturas de lidar com isso. Então, nós podemos ter uma postura passiva, onde a pessoa se apega à dor, ao sofrimento,
se apega à doença com uma falsa resignação. Resignação é aceitar, compreender o que não pode ser mudado, mas fazer novos investimentos, seguir em frente, buscar novos caminhos. Ela é uma virtude ativa. Então, nessa forma de encarar um obstáculo, na passiva, a pessoa deprime e acaba afundando ali naquela situação. A segunda forma é a reativa. Então, a pessoa é reacional, é uma pessoa que se rebela e se apega mais à dor e ao sofrimento, é a revolta contra a vida, contra as situações, é ir contra o movimento da vida. Essa talvez possa ser uma forma ainda mais prejudicial do que a passiva, porque as vibrações envolvidas são intensas e negativas, as companhias espirituais bastante complicadas. Então, é revolta total, sem nenhuma reflexão a respeito da situação difícil que a pessoa está vivenciando. A mentalidade fica paralisada no vitimismo, no medo, no trauma e naquela reclamação que não acaba. E a terceira forma, que é a melhor, é a proativa, onde a dor, o sofrimento, é instrumento de superação de limites, então é uma postura autoamorosa, significa aceitar as dificuldades como desafios evolutivos, e isso é fundamental para nós avançarmos. Essa é a postura ensinada pela doutrina espírita, pelo Evangelho. Com essa forma de lidar, a pessoa avança. Então, ser proativo é ser ágil, é ser competente, é ser resiliente. Então, resiliência é uma virtude dessa pessoa, que é a capacidade que o indivíduo tem de lidar com problemas, adversidades, superando e resistindo às pressões, às tensões. Então, meus amigos, como é que nós estamos agindo frente a um obstáculo ou a um sofrimento? Onde nós nos enquadramos aqui? No caso do paralítico, ele adota a terceira postura, proativa, buscando ajuda e alternativas na criatividade do auxílio dos seus amigos. E a doutrina espírita nos estimula a esse enfrentamento positivo. E o último tópico, a bênção da cura ou a cura realizada. O benfeitor espiritual Emmanuel vai nos dizer uma bela lição, a lição 118 da obra Caminho, Verdade e Vida, intitulada O Paralítico. Ele diz assim, que devemos estender a nossa capacidade no sentido de ampliar os recursos e marchar ao encontro de Jesus sob a luz da fé, como fez o paralítico. Então, vamos lembrar da obra A Gênese, lá do capítulo 15, que é sempre muito interessante nós estudarmos sobre os milagres do Evangelho, onde Kardec comenta algumas curas, e nós temos a do paralítico. Então, ele diz que o Espiritismo nos fornece a chave para a compreensão da nossa situação atual, de aflições, sofrimentos diversos, enfermidades, pela lei da reencarnação, que os males inexplicados dessa vida são frequentemente expiações de outras vidas. E as diversas existências são solidárias umas com as outras, estão entrelaçadas. Então, quando Jesus diz seus pecados estão perdoados, isso indica o término da expiação. Expiação é a consequência de uma falta decorrente da lei de causa e efeito. Jesus, um espírito puro, com conhecimento das leis e pleno de amor, tem autoridade para isso. Significa que a doença, a dor, ela atingiu a sua culminância do aprendizado e reequilibrou o indivíduo, um processo de purificação. E é por isso, meus amigos, que
Na medicina espírita, nós sempre dizemos que a doença é o caminho da cura da alma. Os objetivos foram atingidos, portanto, está curado. Quando essas verdades espirituais são assimiladas por nós, nós vamos mobilizando recursos e construindo a fé, que no Espiritismo é uma fé raciocinada, construída e embasada na razão. Então, nós temos nas Instruções dos Espíritos, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, uma mensagem de um espírito protetor que vai nos dizer que a fé é o sentimento inato no homem da sua destinação futura, porque nós temos a essência divina dentro de nós. É a consciência das faculdades e a consciência, né, das nossas faculdades. Ou seja, daquilo que trazemos no íntimo, né, de germe, no estado latente, a consciência das nossas potencialidades. Então, diz o espírito, esse espírito protetor, e que deve fazer germinar, crescer pela sua vontade ativa, vontade de querer e certeza da realização. Certeza da realização, meus amigos, é fé. Então, foi dessa forma, com todos esses atributos, que o Cristo operou verdadeiros milagres. E esses milagres são os efeitos naturais de uma causa desconhecida para nós, mas hoje, grande parte explicada pelo Espiritismo. Então, vejam lá o capítulo 15 da obra Gênese sobre os milagres. E o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé. Os passes podem curar, diz o espírito protetor. E diz também que nós temos uma força incrível, que se colocarmos a vontade a serviço dessa força, nós seremos capazes de grandes realizações. Portanto, meus amigos, força. Nós vamos superar os desafios e todos os momentos difíceis que vivenciamos, nós temos condições para isso, buscando sempre todos os recursos para a nossa melhoria. No caso de uma doença, a medicina da terra também é divina. O médico, os agentes de saúde são instrumentos de Deus. E a casa espírita, ela dá um suporte incrível, os passes, o atendimento fraterno, o estudo da doutrina, as leituras edificantes sustentam para que possamos passar melhor por uma enfermidade, por uma dor, por um obstáculo. E por fim, a expressão de Jesus: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Essa expressão está carregada de movimento, de ação, de determinação. A partir de agora, o paciente deve adotar uma nova postura diante da vida. Leve o seu leito, mas leve os seus aprendizados, a sua história que está registrada faz parte. Então, sigamos com os nossos aprendizados. Vai para a tua casa, ou seja, cuide de si mesmo, da sua casa íntima, dos seus sentimentos, emoções, seu psiquismo e seu corpo físico. Nós somos responsáveis pelo que pensamos, falamos e fazemos. E se o enfermo não fizer isso, pode adoecer de novo em algum momento da jornada evolutiva. Portanto, meus amigos, para nós concluirmos, vamos nos munir de confiança, de perseverança, de esperança, de vontade ativa para a renovação mental, com base no Evangelho, que é um roteiro de reforma íntima e de felicidade, na certeza de que tudo passa e estaremos melhores. E lá na frente, nós poderemos reproduzir Paulo de Tarso, que disse: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Amigos queridos do Grupo Espírita Meimei, continuem o trabalho ativo de auxílio para a cura de muitos paralíticos da alma, que somos todos nós,
estimulando as pessoas a caminharem fortalecidas com as próprias pernas, através da doutrina espírita, que continuem sendo instrumentos do Consolador prometido. Muita luz, muita paz, um abraço no coração de cada um de vocês. Gratidão.